E aí, meus nerds históricos, aqui é a Moça Nerd e eu acho que esse deve ser o vídeo mais nerd que eu já fiz. Eu consegui enfiar nele tudo que eu mais gosto: história, cinema e animes. Então hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, historiografia e representação. Mas por trás desses termos complicados e palavras grandes, vamos falar de duas coisas muito mais simples: o filme do Oppenheimer e animes. E sim, essas coisas têm mais em comum do que você pensa. Então já se inscreve e compartilha meu vídeo, porque é assim que eu sei que vocês estão gostando. E eu já começo esse vídeo com um fato inútil sobre mim. Eu curso história, por isso eu tava muito animada em assistir Oppenheimer, além de ser muito fã do diretor Christopher Nolan. E o que eu posso dizer? Eu não fiquei decepcionada. O filme é lindo demais. As cenas são lindas, a história do filme consegue ser fiel e emocionante ao mesmo tempo, tudo tá perfeito. Mas isso aqui não é um review. O que eu quero focar nesse vídeo é fazer uma comparação em como mídias diferentes representam a mesma questão de um modo diferente. Então vamos lá, na história existe um termo chamado historiografia, que, em poucas palavras, poderia ser explicado algo como a história de como se ensina a história. Diferentes lugares e épocas interpretam os fatos históricos de maneira diferente. Ou seja, nós temos um fato histórico, como por exemplo, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Esse é um fato de conhecimento comum até. Mas a historiografia entra em ação quando pesquisadores questionam: mas pera, isso rolou mesmo? Existiram outros povos que chegaram à América antes. Além disso, já existiam civilizações indígenas inteiras no continente quando Cabral chegou. E não é mesmo pra falar que ele descobriu o Brasil? Esse é um exemplo chulo, só pra vocês entenderem. Mas a historiografia é o que faz a gente perceber o quanto a história muda, por mais que ela pareça estática. Vocês já pensaram em quantas interpretações diferentes existem no mesmo fato histórico? Como, por exemplo, o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial? Ok, para aqueles aí na plateia que dormiram na aula de história, os fatos básicos são o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, Robert Oppenheimer e outros cientistas faziam parte do Projeto Manhattan e tentava criar uma bomba a partir da fissão dos átomos radioativos para bombardear os alemães. Só que, até a bomba ficar pronta, a Alemanha já tinha se rendido e o único país do eixo ainda lutando era o Japão. Decididos a usar a bomba atômica de qualquer maneira para demonstrar o poder dos Estados Unidos e forçar a rendição dos japoneses, o governo jogou duas bombas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando centenas de milhares de civis japoneses. Mas claro, você já deve ter ouvido falar desse evento antes, não é? Se não nas aulas de história, pelo menos nos filmes de cinema. Tipo, Fat Man, Little Boy, Chuva Negra, Não? O que foi? Foi engano? O quê? Como assim não tem imagem do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki no filme do criador da bomba de Hiroshima e Nagasaki? Ah, é porque vai sair no corte do diretor. Ah, tá, ok. Brincadeiras de lado, eu achei um pouco anticlimático que o filme passe 2 horas mostrando a construção da bomba atômica que todos nós sabemos que eventualmente vai devastar o Japão, para esse evento não ser realmente mostrado na tela. Claro, você pode argumentar que o filme não mostrar o bombardeio seja tentando ser uma representação que fica na imaginação, para ficar mais emocionante para quem assiste. Mas ainda assim, cara, esse evento é de total responsabilidade dos Estados Unidos, mas não é tocado na mídia americana, apesar da extensa produção cinematográfica sobre a guerra em si. E um filme sobre o criador da bomba atômica seria o lugar perfeito para mudar isso, mas no final o público sabe que o bombardeio aconteceu por uma notícia no rádio. Só. O Oppenheimer fica o resto do filme assombrado e arrependido por esse erro, e a gente só sabe através dos outros. O filme mostra o teste Trinidade, uma prova que a bomba funciona, e essa cena tem o intuito de mostrar para todos nós a destruição que acontecerá quando for usada em cidades inteiras. O filme analisa o ponto de vista do construtor da bomba, e busca explicar por que todos esses cientistas buscavam construir a bomba atômica. Se não construirmos, os alemães vão construir primeiro. Se não usarmos, a guerra não acaba. Se nós tivermos o poder maior, ninguém nunca mais começará uma guerra contra nós de novo. O governo e até mesmo o próprio Oppenheimer buscam justificativas estratégicas para lançarem as bombas. Mas, claro, não importa o quanto você tente se esquivar do assunto, se esconder por trás da desculpa de que era só uma guerra, e as pessoas morrem numa guerra, não deixa de ser devastador o efeito de um fenômeno dessa magnitude. Em 6 de agosto de 1945, a bomba Little Boy destrói Hiroshima. 3 dias depois, a bomba Fat Man cai em Nagasaki. Até hoje foram, felizmente, a única vez que bombas atômicas foram usadas em situação de guerra desde que foram inventadas. Depois dessa cena, o arco de personagem do Oppenheimer é lidar com as consequências da sua invenção. Assim que a guerra acaba, não tem mais justificativa, apenas a morte das pessoas. O filme é baseado no livro Prometheus americano, uma biografia real sobre a vida do cientista. Ele reproduz uma cena em que Oppenheimer teria citado, supostamente, um verso do texto religioso hindu Bhagavad Gita: eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Não há dúvida de que ele se arrependeu muito do mal que ele ajudou a fazer, e o que podem fazer com sua invenção para o resto da eternidade. Como dizem pra ele no filme, isso trará o fim das guerras, só até alguém conseguir construir uma bomba maior. Mais do que só o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, Oppenheimer criou uma possível reação em cadeia que poderia vir a ser um problema para o mundo mesmo décadas depois. Esse arrependimento que ele sente é humano, muito humano. O arrependimento e a vergonha de nossas ações passadas são ferramentas para não repetirmos os mesmos erros de novo. Como disse o filósofo Santayana, aqueles que não conhecem o passado estão fadados a repeti-lo.
E se cada representação da história feita pelo homem é em si um registro histórico, o que pode-se entender quando a mídia prefere focar no processo de fabricação da bomba, no arrependimento daqueles que ajudaram o bombardeio a acontecer, do que no próprio sofrimento que as vítimas desse ataque sofreram. O que me leva ao segundo ponto desse vídeo, as representações que o Japão faz do evento em oposição aos Estados Unidos costumam fazer. Afinal, a pessoa que bate, por mais que se arrependa, nunca vai sofrer tanto quanto aquela pessoa que apanha. O Japão foi a vítima do bombardeio. Duas das maiores e mais populares cidades sumiram numa nuvem de fogo no meio do nada. Estima-se que cerca de 85 mil pessoas morreram na hora por conta da explosão, e cerca de outras 1 mil morreram só de agosto até dezembro de 1945 por conta da radiação que sobrou nas afetadas. E isso aconteceu apenas 70 anos atrás. Ainda existem pessoas vivas que testemunharam isso. E o Japão não parece querer deixar que qualquer um esqueça disso. Na mídia japonesa retratando os efeitos do bombardeio de guerra, você tem Guian Pés Descalços, Túmulo dos Vagalumes, Nesse Lado do Mundo, O Imperador em Agosto, O Dia Mais Longo do Japão, A Família Ozone, Como Eu Vivo a Vida, e muitos outros. E detalhe, quase todos esses títulos têm classificação indicativa livre. São todas obras que crianças japonesas podem ver. Apesar de que a censura japonesa é conhecida por ser muito mais liberal que a gente está acostumado, ainda é de se espantar que imagens tão sangrentas quanto essas possam ser vistas por crianças pequenas. Essa é a importância que o Japão dá para o bombardeio. Eles querem que o mundo se lembre. Lembra que eu falei sobre como a historiografia retrata diferenças em como a história é ensinada em locais e tempos diferentes? Então, enquanto muitas vezes é a cultura que determina essa diferença, esses valores culturais podem servir a propósitos particulares de quem escreve a história. Como disse Napoleão Bonaparte, a história é a versão dos eventos passados sobre os quais as pessoas decidiram concordar. Todos os fatos históricos algum dia se transformam em história, algum dia pode ser desacreditada. Diante desse contexto, o que significa as representações que os lados opostos do conflito têm sobre o bombardeio? É claro que cada um vai puxar a sardinha pro seu lado, todo país vai preferir mostrar o seu lado das coisas. Eu não tô dizendo também que o Japão é totalmente inocente nessa história. O Japão também cometeu inúmeros crimes de guerra e tem sua própria bagagem sangrenta que até hoje ele não se desculpou. Mas nada justificava matar mais de 100 mil civis num país que já perderia a guerra de qualquer jeito. Mas a representação que os Estados Unidos têm da guerra costuma ser a que tem mais força no Ocidente, tanto na história, porque os nossos registros historiográficos normalmente focam mais nas ações dos Estados Unidos sobre os outros países aliados, do Japão ainda menos, quanto também na mídia, porque a cinematografia produzida nos Estados Unidos são as que mais são assistidas no mundo. Então, numa medida fútil para tentar abrir as mentes de todos sobre esse tema, eu vou deixar aqui uma recomendação de história sobre a Segunda Guerra Mundial que foca no lado do Japão. O Túmulo dos Vagalumes, um romance japonês adaptado em anime que conta a história de duas crianças órfãs de guerra tentando sobreviver em Tóquio depois do bombardeio. Guian Pés Descalços, um mangá que mais tarde foi adaptado em 3 filmes, que conta a história da família Guian, uma família que vive em Hiroshima durante o bombardeio. O Imperador em Agosto, um filme japonês que narra a rendição formal do Imperador em agosto de 1945 depois dos ataques nas cidades. Também narra parcialmente a tentativa de golpe que acontece na corte japonesa em resposta à rendição do Imperador Hirohito. Então, se você gosta da história do Japão, eu recomendo esse filme. Manhã para a Família Ozone, um dos primeiros filmes japoneses feitos após a guerra, que retrata a vida de uma família civil anti-guerra que é perseguida pela sociedade japonesa e pelo governo japonês por suas opiniões políticas. Como Eu Devo Viver, um filme de anime lançado esse ano ainda, dirigido pelo grande diretor Hayao Miyazawa, que conta a história de um menino que foge da sua cidade natal depois que sua mãe é morta por uma bomba. Espero que vocês possam pelo menos aproveitar um pouco dessa seleção de títulos e que elas sirvam para pelo menos um pouquinho provocar a mente de vocês. Esse vídeo talvez seja um pouco mais desagradável que os anteriores, mas fazer o quê? A função de um historiador é lembrar a sociedade do que ela quer esquecer. Muito obrigada por ter ouvido até aqui, espero que tenham gostado e eu acho que eu vejo vocês na semana que vem. Tchauzinho!